Uhum. Bom dia, gente. Sou eu mais uma vez, Ateneia Rocha França de Araújo. E hoje, assim, não vou fazer vídeo sobre nenhum dos textos que eu andei escrevendo, mas é como resultado de uma reflexão, que há um cidadão que ele anda acompanhando meus vídeos mais recentes, e ele fica fazendo muito comentário, né? Ele fica dizendo, no meu último vídeo ele ficou dizendo, saia dessa revolta, saia desse ateísmo, ou você vai para o inferno, você não vai se encontrar com sua mãe e seu pai no céu. E ele já disse assim algumas vezes que o propósito de Deus para a minha vida era ser freira. Aí isso me faz pensar em quando minha mãe dizia, queria me convencer a fazer alguma coisa, aí dizia, olha, Tânia, quem sabe não é o que Deus quer para você. Aí vamos refletir um pouco, pessoal. Vamos refletir. Quem tiver cabeça para pensar, pense, né? Assim como Jesus disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver cabeça para pensar, pense. Vamos refletir um pouquinho. Ser padre ou freira, ou médico, engenheiro, é uma vocação ou uma imposição? Porque se for verdade que Deus já decidiu por uma pessoa que ela vai ser padre, ou vai ser freira, ou vai ser pastor, rabino, então isso não é uma vocação, é imposição. Olha, muita gente fez profecia para mim, dizendo que eu seria missionária. E como vocês podem ver, eu não me tornei missionária. Então, que eu mesma, quando eu discuti sobre o propósito divino, eu disse, se é verdade que existe um propósito, né, que Deus tem um propósito, tem uma vontade para a vida das pessoas, então as pessoas não têm livre-arbítrio. Eu tenho uma prima que ela é médica oncologista. É uma área muito ingrata da medicina, mas ela entrou porque quis. Se existe isso de imposição, de que Deus impõe que uma pessoa seja uma coisa ou seja outra, onde está o livre-arbítrio? Eu tenho pensado muito em livre-arbítrio ultimamente. Muito. Não pouco. Porque os crentes, eles adoram dizer, os crentes, eles adoram dizer, Deus tem um propósito para tudo. Olhe, Deus tem um plano para a sua vida. Deus, e também assim, quando acontece da gente, todas as vezes que eu já comentei sobre algum plano frustrado meu, aí não faltou quem dissesse, é porque você queria uma coisa, mas Deus queria outra para você. Então, onde está o livre arbítrio? Vamos pensar? E eu faço essa pergunta principalmente para quem é crente, porque quando a gente fala das desgraças que ocorrem no mundo, quando a gente pergunta onde está Deus quando uma criança está sendo abusada, os crentes logo mudam de discurso, né? Eles são mestres nisso, aí vão logo dizer que Deus não tem nada a ver, que isso são as pessoas que são perversas ou que não sabem usar o seu livre-arbítrio, que se o mundo está essa bagunça, Deus não tem nada a ver. Faz sentido que Deus se incomode em determinar que uma pessoa vá ser freira ou padre, mas ele não se incomode em proteger uma criança que está sendo abusada nesse momento? Porque neste momento em que eu estou fazendo esse vídeo, com certeza, em algum lugar desse mundo, alguma criança está sendo abusada, alguma mulher está apanhando do marido, alguém está sendo assaltado, morto por um assaltante. Licencinha. Que Deus é esse que se incomoda em dizer que, em determinar que uma pessoa tem que ser freira, tem que ser padre? Que uma pessoa que se preocupa em determinar quem é para casar, quem é para ficar solteiro, mas não se preocupa em proteger uma criança que está sendo abusada. Mas aí, se a gente for falar de uma criança sendo abusada, aí já vem a tática. Não, Deus não tem nada a ver, porque a pessoa não sabe usar seu livre-arbítrio. É uma pena. O que a gente vê é que ninguém sabe de nada. Eu não sei de nada, tampouco esses crentes que falam como se fossem donos da verdade.
Eu ainda lembro de pouco depois que mãe morreu, que eu já estava começando a ficar mesmo, né, entrar mesmo no caminho do ateísmo. Uma senhora disse: "Meu amor, não se revolte com Deus porque Deus levou sua mãe, Deus te ama, meu amor." Aí quando ela disse: "Olha, tudo que você está passando é a sua cruz, o que você está passando é a sua cruz." Mas se der, então Deus assim, né? Vai determinar que uma pessoa tem que desenvolver uma doença neurodegenerativa, desenvolver esclerose múltipla. Então onde é que está o livre-arbítrio da pessoa? Porque se existe livre-arbítrio, é de se supor que estamos sujeitos ao acaso. E que muito do que nós sofremos é resultado de nossas más escolhas e que não tem nada a ver com nenhuma vontade de Deus. Não tem a ver com nenhuma vontade de Deus, que Deus não manda. É de se supor, se existe livre-arbítrio, é de se supor que Deus não manda doença, é de se supor que Deus não vai interferir para que uma pessoa siga uma determinada profissão. É de se supor que Deus não vai interferir para que uma pessoa case com alguém ou então que a pessoa fique solteira. É de se supor que Deus não vai querer que uma pessoa estude direito ou engenharia. Então, mas crente sempre tem uma desculpa para tudo, né? Eles são mestres nisso. Eu ainda lembro quando a gente ainda estava no velório da minha mãe, que, né, a mulher, uma mulher que era casada com um primo meu, essa mulher trabalha como enfermeira, técnica de enfermagem, não sei. Aí eu lembro que ela disse assim, olha, pelo menos você pense que você tem seu pai, né? Aí eu disse assim, olha, meu pai e eu, a gente nunca se deu bem. A gente não se dá bem. Ela disse, olha, quem sabe isso não foi Deus agindo para que você e seu pai agora possam se aproximar. Ou seja, Deus fez minha mãe desenvolver um câncer, sofrer bem muito com quimioterapia, com tudo, e morrer para que eu pudesse me dar bem com meu pai. Agora vocês crentes, vocês não percebem que quanto mais vocês falam, mais vocês se enrolam. É incrível, assim como vocês estão sempre arrumando desculpas. E as desculpas que eu mais detesto hoje em dia são essas. Ai, tudo é no tempo de Deus, é porque o tempo de Deus não é o nosso. Ai, assim, é porque a gente tem os nossos planos, tem nossos sonhos, mas Deus tem outros planos pra gente. Então, se isso é verdade, também é verdade que não existe livre-arbítrio. Vocês falam muito de livre-arbítrio, né? Assim como também, quando é para se eximir de qualquer responsabilidade, põe a culpa no demônio, dizem que é o inimigo. Assim como uma vez uma mulher, ela disse que se eu deixei de acreditar em Deus, depois de ler a Bíblia, se acreditar a Bíblia reforçou minha descrença, aí ela disse, não, isso foi o inimigo que tirou o seu entendimento. Eu disse, não foi o inimigo, fui eu mesma. Fui eu mesma que li a Bíblia e vi um monte de absurdo. Uhum. Fui eu mesma que li a Bíblia e vi um monte de absurdo. Assim como também não é inimigo, não é Satanás, não é Beuzebu que está tirando meu entendimento para que eu tenha deixado de acreditar no Deus bíblico. E também não é revolta. Eu admito que eu passei uma época revoltada, mas que eu pensava assim, que Deus não se importava, que eu pensava que ele não estava nem aí para mim, que ele estava vendo meu sofrimento, que eu usava como frase, uma frase que foi escrita por um prisioneiro num campo de concentração nazista. Eu dizia, eu faço minhas essas palavras, se existir um Deus, ele que terá que implorar o meu perdão. Mas hoje eu cheguei à conclusão de que somos nós mesmos que causamos sofrimento, seja a nós, seja a outras pessoas. É de se supor que se existe livre-arbítrio, o que nós sofremos é, em grande parte, resultado de nossas más escolhas. É claro que muitas vezes a gente também pode pagar pelos erros que outros cometem. Uhum. Bom dia a todos.